Queridos irmãos, queridas irmãs, nós queremos aqui comentar sobre os acontecimentos desta semana. De fato, no dia 28 de outubro, completou 60 anos desse documento do Vaticano II chamado Nostra Aetate. E nós podemos dizer que esse documento é como que a fundação dessa nova igreja ecumênica e noachida. Então é claro que eles comemoram ali no Vaticano a instalação dessa nova igreja através desse documento, que começa justamente com esse nome Nostra Aetate, quer dizer, a nossa época é marcada por essas características, então nós vamos, por causa disso mesmo, mudar a igreja. Então, em resumo, é isso que você vai encontrar nesse documento apóstata e que vai ser agora a base dessa religião noachida. Então, o que a gente explica sempre a respeito disso? Que, de fato, já no começo do século XX, houve ali a publicação desse livro do Rabino Ben-Amozeg, que explica como que deve ser a religião desse novo mundo que eles estão criando a partir das revoluções e das guerras. Então nós já explicamos isso outras vezes e nós sempre mostramos esse livro como a base de todas as diretrizes que foram feitas no Vaticano II. Então nós já mostramos também que o pensamento religioso que eles adotam no achismo, ou seja, nessa religião que é destinada a todos os povos, é justamente esse, de deixar de lado os dogmas e aqueles elementos de verdade revelada que podem causar conflitos e divisões. E, por sua vez, nós vamos promover a fraternidade universal, favorecendo esse diálogo e colocando todas as religiões em pé de igualdade. Então é mais ou menos isso que apresenta de uma forma muito discreta, mas de uma forma definitiva o documento Nostra Aetate. E para comemorar justamente esses 60 anos dessa nova religião fundada a partir dali, foi que Leão XIV reuniu lá no Vaticano representantes de todas essas religiões. Então você pode ver por essas cenas que houve coisas ali abomináveis que jamais um verdadeiro Papa poderia promover. Então foram fundamentalmente dois eventos, um que tinha o lema de ousar a paz, que foi promovido pela comunidade Santo Egídio, lá no Coliseu. Então, nesse mesmo lugar onde os mártires derramaram seu sangue para confessar a fé, ali mesmo eles fizeram todas essas abominações, promovendo ali esse encontro em nome da paz mundial. Você pode perceber, inclusive, com esse slogan e com esse símbolo que eles colocaram ali atrás, que é uma pombinha levando um ramo. Então, isso tem uma referência com Noé, porque nós sabemos muito bem que Noé, ele soltou a pomba e a pomba veio trazendo um ramo de oliveira. Isso significava que tinha acabado o dilúvio, então ali começava um novo tempo, estava tudo bem. Então, segundo a interpretação desses rabinos, não a interpretação dos pais da igreja, nem a interpretação católica, mas segundo a interpretação desses rabinos, que são especialistas em modificar a Bíblia do jeito deles, então essa pomba representa justamente o quê? Representa essa paz mundial que vai ser promovida quando todas as nações resolvem se dar as mãos e deixar de lado todas as diferenças, inclusive as diferenças mais difíceis de ser superadas, que são as diferenças religiosas. Então, por isso que o Rabino Ben-Amozeg
nesse livro Israel e a Humanidade, ele diz ali claramente que o catolicismo é o grande inimigo da humanidade na medida em que promove essa noção de uma religião que é a única verdadeira. E sendo a única verdadeira, o catolicismo vai dizer, olha, você está no paganismo, você adora os demônios, você está no erro, você é herético, você é cismático, etc. Então, quer dizer, quando o catolicismo coloca cada uma dessas religiões no seu lugar, através do anúncio da verdade, então isso aí, segundo ele, provoca conflitos. E esses conflitos têm que ser evitados na medida em que nós devemos agora buscar uma nova consciência da humanidade, e, portanto, essa nova consciência deve ser necessariamente ligada a essa ideia de que não pode haver uma religião melhor do que as outras. Na verdade, é isso que Francisco disse na Indonésia em 2024. Então, um pouco antes de morrer, ele disse exatamente essas coisas. Olha, quer dizer que o meu Deus é melhor do que o seu? Não, um só Deus, todos têm o mesmo Deus. As religiões são apenas maneiras diferentes de nós chegarmos a Deus. Então, quer dizer, uma pessoa que diz isso, ele não está simplesmente pregando uma heresia. Ele está promovendo uma apostasia completa. Porque uma heresia é um erro que vai contra um dos dogmas da fé. Mas o que eles estão promovendo não é uma heresia. O que eles estão promovendo é uma apostasia. Por quê? Porque a apostasia não vai contra um dos dogmas, mas vai contra todos. É simplesmente dizer, olha, deixa essa religião para lá, vamos agora viver uma outra religião. Vamos fazer a coisa diferente. Nós vamos manter os nossos cultos, as nossas devoções, as coisas que a gente gosta. Você gosta de Nossa Senhora, você gosta do Rosário, você gosta disso, você quer fazer orações a São Miguel Arcanjo, não tem problema. Mas todos nós estejamos juntos numa igreja ecumênica, onde você vai aceitar toda forma de doutrina e inclusive as outras religiões em comunhão também. Então, por isso que eles promovem esses encontros, e o tal Leão XIV, que se apresenta aí como Papa sucessor de Francisco, na verdade, ele continua esse mesmo processo. Então, ele não é de forma alguma alguém que entrou ali para poder purificar o Vaticano, para organizar as coisas, para permitir que volte a missa em latim, para permitir que as coisas aconteçam de novo. Não, de forma alguma. Ele mantém o mesmo ecumenismo e ele está louvando essa nova religião noachida como os outros fizeram. Por isso que diz aqui nessa notícia que o momento mais aguardado foi o discurso do Papa Leão, quando ele reafirma que devemos estar a serviço da humanidade e evitar toda forma de extremismo e fundamentalismo religioso. Então quer dizer que o catolicismo verdadeiro de todos os tempos, conforme foi ensinado desde os apóstolos, por todos os doutores da igreja, por todos os verdadeiros papas, segundo eles, é uma forma de extremismo. Ou é um fundamentalismo religioso que fica ali pegando os cânones, pegando as passagens da Bíblia. Não precisa disso. Então agora acabou com isso e, portanto, ele está propondo que sejamos uma religião a serviço da humanidade. Então aqui você já perceba a diferença da Igreja Católica, está a serviço de Deus, está a serviço da humanidade. São pessoas da humanidade que se convertem, aderem à palavra de Deus, são batizados e se colocam na igreja a serviço de Deus. Mas não é a igreja que vai se colocar a serviço da humanidade, mesmo dos pagãos ou daqueles que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Então, isso é absurdo. Mas ele diz, olha, hoje juntos demonstramos não apenas o nosso firme desejo da paz. Tá vendo? Então o projeto é esse. A paz está acima de tudo. Então não é a palavra revelada que conta, é a paz. Então, aquela palavra que Cristo diz, julgais que eu vim trazer a paz? Não, eu vim trazer a guerra. Essa palavra é a primeira palavra que eles anulam completamente de todas as liturgias, de todos os manuais,
de todos os discursos que eles fazem. Porque, na verdade, eles não seguem Cristo. Eles seguem o modelo que o próprio judaísmo deu para eles criarem uma imagem diferente de Cristo. Falar assim, não, Cristo é quem? Cristo é um homem libertador. Cristo é um homem que veio ali para tratar de coisas assim, ajudar os outros, promover a justiça, buscar a verdadeira concórdia entre os seres humanos. Né? Então eles vão fazer ali uma imagem desse Cristo. Claro que para eles, Cristo é um semideus ou alguém que se fez Deus, mas eles também jamais vão anunciar Jesus Cristo como o verdadeiro Deus criador igual ao Pai. Esse dogma fundamental de fé também eles não vão dizer, porque se Jesus Cristo é Deus criador igual ao Pai, então os judeus e os muçulmanos estão fora, porque eles não acreditam na Santíssima Trindade. Percebe? Então, quer dizer, tudo é adaptado para esse novo modo de conceber a religião. Então, por isso que ele diz aqui, olha, que temos que buscar a oração é reconciliação, e a oração é o movimento do espírito. Né? Não são palavras gritadas, nem comportamento ostentatório, muito menos slogans religiosos criados, usados contra as criaturas de Deus. Tá vendo como é que ele consegue fazer um discurso bonito, que dá a impressão que ele é muito espiritual, falando da oração e tudo, mas tudo que ele diz aqui vai contra o que a Igreja Católica ensina. Então diz ainda que Leão XIV citou o histórico encontro de Assis promovido por São João Paulo II. Então veja bem como é que é difícil a gente discutir com essa gente, porque para eles, aquele que promoveu a apostasia é santo. Então quer dizer que agora Deus está de acordo, porque nós temos que aceitar todo esse movimento que João Paulo II fez, que foi horrível, né, o que ele fez ali em Assis em 1986, e depois continuou fazendo outras coisas péssimas, e depois foi considerado santo por essa nova igreja. Então é claro que o camaleão vai chegar ali e vai dizer, ó, não, nós estamos continuando a obra do São João Paulo II. Então as pessoas que já perderam a noção do que é a verdadeira Igreja Católica, eles vão achar que tudo isso é muito bonito. E diz ali, ó, cujas raízes se encontram no documento conciliar Nostra Aetate. Então, realmente, é preciso a gente explicar isso, porque as pessoas não podem ficar na ilusão. O que Francisco fez, Leão XIV continua. E o que esses dois estão fazendo, e que está incomodando muita gente, não é outra coisa senão aquilo que João Paulo II já fazia. E que, por sua vez, teve a sua origem no Vaticano II, cujos arquitetos são João XXIII e Paulo VI. Então, se a pessoa não tem toda essa visão, não adianta discutir. Porque aí a pessoa fica na metade do caminho e não tem a clareza das coisas. Então, por isso que nós estamos sempre mostrando a coisa tal como ela é, porque por mais que isso é duro, muitas vezes difícil da gente aceitar, eu mesmo custei a aceitar todas essas realidades, mas depois que a gente sabe disso, a gente tem que caminhar por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que é seguro e por aquilo que nos dá a verdade da fé católica de sempre. E isso não significa também que nós vamos confiar em qualquer bispo que se apresenta aí ou qualquer padre que se apresenta como sede vacantista. É porque aí que está o problema. Uma coisa é nós chegarmos à conclusão do que está acontecendo ali no Vaticano. Outra coisa é nós chegarmos e resolvermos esse problema. E não é uma pessoa, mesmo que seja um padre, um bispo, que vai chegar ali e vai resolver o problema. Por quê? Porque Deus não deu para algum sacerdote ou para algum bispo a graça de ser o fundamento da igreja. Deus deu isso para Pedro e para os seus sucessores. Então, na mesma lógica que nós temos de denunciar esse movimento de destruição do catolicismo, nós temos também obrigação de dizer que nós não podemos confiar em nenhuma autoridade que se apresente como católica se ela não prova, primeiro, que ela está totalmente comprometida com a doutrina completa da Igreja de todos os tempos
e com a sua justiça, com os seus procedimentos, com toda a sua maneira de ser, de agir, de pensar. E por sua vez, é claro, com uma intenção de estar em total submissão a um verdadeiro Papa. Do contrário, nós vamos estar investindo em seitas ou em grupos religiosos que podem, inclusive, ser fundamentalistas ou extremistas. Mas esse não é o caso da Igreja Católica. Então a gente tem que saber exatamente o que nós queremos. Então veja ali que Nostra Aetate é a fonte de todo esse problema. E esse documento, eles não fizeram no começo do concílio, fizeram no fim. Porque eles quiseram levar os bispos na enganação. Foram levando os bispos durante 3 anos para os bispos terem confiança naquilo e dizer, não, tá certo, é o Papa que está vindo ali, o Papa está fazendo a coisa que ele acha que é melhor. E aí já no fim do Concílio Vaticano II, foi justamente 28 de outubro, sendo que o concílio acabou em dezembro, então percebe? Eles já chegaram ali no fim, colocaram aquilo e falaram, ó, tem que aprovar isso. E os bispos não tiveram como escapar, porque ele já estava ali dentro dessa confusão depois de 3 anos. Então, depois que aprovou isso, aí os judeus e os inimigos da igreja tiveram tudo o que eles quiseram na mão. Porque eles agora tinham um documento para dizer, ó, é aqui, ó, tá aqui, ó, que a gente precisa tá aqui. Tá escrito aqui, tá aprovado. Então, ali, eles estão celebrando 60 anos da promulgação desse documento e Leão XIV mencionou que Francisco, há 1 ano atrás, para esse mesmo evento, advertiu que nós não devemos instrumentalizar as guerras por conta da religião. Então, aí foi o momento em que o camaleão chegou ali terminando o seu discurso e dizendo, olha, a guerra nunca é santa, somente a paz é santa, porque é desejada por Deus. Chega, é o clamor dos pobres, é o clamor da terra. Chega, Senhor, ouve o nosso clamor. Tá vendo? Parece um culto assim, de entusiasmo ali para levar os corações a, né, assim, a se converter realmente para esse movimento. Né? Todos estão unidos pela paz. Olha que coisa bonita. No entanto, isso é contra Deus. E se nós lemos o Antigo Testamento e mesmo o Novo, nós vamos entender que essa frase também é errada. Porque a guerra pode ser, sim, um meio de nós encontrarmos a paz e de nós encontrarmos a vitória de Deus. Não é à toa que a igreja, por exemplo, celebra o dia da vitória dos cristãos contra os turcos. Por exemplo, no dia 12 de setembro ou no dia 7 de outubro. E são comemorações fixadas pelo Papa São Pio V, como dia de Nossa Senhora da Vitória, dia de Nossa Senhora do Rosário. Quer dizer, através do Rosário, mas também através da guerra. É que eles venceram os inimigos e colocaram os inimigos para fora da cristandade. Então, quer dizer, esse discurso é completamente contrário à mentalidade do cristianismo. Então, o segundo evento que foi promovido ali por Leão XIV para comemorar essa proclamação da Nostra Aetate foi lá naquela sala Paulo VI, que é a Sala da Serpente, né? Ali mesmo eles fizeram esse encontro que teve direito a danças pagãs, a rituais e também a cultos judaicos ali dentro. Tudo isso assistido e aplaudido por Leão XIV. Então foi, sem dúvida, uma reafirmação dessa consciência que eles querem formar de uma religião única, onde todos são bem-vindos e cada um tem direito a cultuar o seu Deus, e nós, católicos, simplesmente temos que olhar para isso e dizer, olha que bonito, olha que perfeição, olha que maravilha, agora é o Buda, agora é o hinduísmo, olha, agora vem o judaísmo, que religião elevada, que sabedoria, etc. Quer dizer, a gente fica simplesmente como uma religião secundária, né, que está a serviço das outras, porque se ele diz que está a serviço da humanidade, é claro que vai estar a serviço também de qualquer religião. E não importa qual seja a pessoa, nós temos que estar ali a serviço dessa pessoa, mesmo que ela esteja a serviço do erro. Ou mesmo que ela esteja cultuando Satanás diretamente.
Então você veja a que ponto nós chegamos, e é triste que as pessoas não conseguem perceber a gravidade da coisa. Então esse documento não poderia jamais ser considerado católico em nenhuma época da igreja, porque é realmente, como eu disse, a fundação de uma igreja anticatólica e de uma igreja noachida. Ou seja, de uma igreja que se baseia nessa lógica de apresentar para as pessoas simplesmente um código moral básico para que todas as nações possam cultuar a Deus, independente de credo ou independente de alguma revelação divina. Simplesmente é uma questão de cultura, cada um vai se exprimir, cada um vai cultuar a Deus e todos são salvos, todos são bons, todos chegam a Deus de diversas maneiras. Então essa é a mensagem que eles querem dar, claro, colocando também, de uma forma discreta, o judaísmo como a religião suprema. É isso que os judeus deixam bem claro. Quer dizer que Israel seria o sacerdócio e nós seríamos simplesmente as pessoas que estão ali numa segunda classe, buscando um Deus que nós não conhecemos. Mas, segundo eles, através do judaísmo você tem acesso a um Deus verdadeiro, porque eles conhecem Deus, e conhecendo a Deus, só eles são sacerdotes, ou seja, mediadores entre o Deus verdadeiro e a humanidade. Então tudo isso está bem claro nesse documento do Vaticano II, que ensina que, de igual modo, as outras religiões que existem no mundo procuram de vários modos ir ao encontro das inquietações do coração humano, propondo caminhos, isto é, doutrinas e normas de vida e também ritos sagrados. Quer dizer que está tudo bem. E diz ainda, olha, a Igreja Católica nada rejeita do que nessas religiões existe de verdadeiro e santo. Olha com sincero respeito esses modos de agir e de viver, esses preceitos e doutrinas que, embora se afastem em muitos pontos daqueles que ela própria segue e propõe, todavia refletem, não raramente, um raio da verdade que ilumina todos os homens. Percebe como é que o texto é duplo? Então é assim que eles trabalharam no Vaticano II. Eles colocaram ali uma coisa que você fala assim, mas peraí, nós devemos respeitar ou não devemos? Não, devemos. Devemos tolerar as falsas religiões? Devemos. Mas a igreja não condena as falsas religiões? Condena. Mas agora não, agora nós estamos percebendo que na nossa época nós devemos ter assim mais cuidado de preservar essas coisas, porque são coisas tão bonitas, que tem ali também um raio da verdade, né? Então, quer dizer, quando que o catolicismo ensinou isso? Jamais a Igreja Católica chegou dizendo, ó, não, você está no paganismo, mas tem ali um raio da verdade que está iluminando todos os homens. Não, não existe isso. Isso é doutrina de Karl Rahner, isso é doutrina dos modernistas do pior nível, que já começou ali para trás, né, com Lamennais e outros que foram condenados pela Igreja, que foram sacerdotes ou mesmo bispos, que foram excomungados pelos papas e que ensinaram doutrinas condenadas pela Igreja. E, no entanto, esse mesmo entendimento deles chegou nesse documento que se apresentou ali como conciliar, porque para eles aquele é um verdadeiro concílio, e ao invés de fazer um concílio como a Igreja Católica sempre fez, de chegar ali e dizer, ó, estão dizendo tal coisa, vamos condenar essa doutrina e vamos fazer ali cânones para dizer quem que está excomungado. Porque a igreja tem um procedimento. E o procedimento da igreja é bem claro. O procedimento da igreja é colocar para fora da igreja as pessoas que não creem naquilo que a igreja ensina. Isso é bem evidente. E agora, nesse falso concílio, eles vieram com todo esse pensamento dúbio para fazer com que as pessoas aceitassem uma coisa que, na verdade, não tem como a igreja aceitar. E ali, ao invés de condenar e de excomungar, eles simplesmente colocaram todo mundo para dentro. Agora eles querem excomungar aqueles que querem manter o verdadeiro catolicismo. Percebe? Então é uma contradição completa. E dá para perceber claramente como esse texto não tem lógica. Porque se eu estou pregando para os pagãos a verdade,
Eu não posso dizer a sua religião tem uma luz radiosa da verdade. Não. Eu vou dizer para ele, ó, a sua religião, mesmo que tenha alguma coisa boa, não importa, você tem que renunciar àquilo que não é de Deus. Uma coisa do diabo. E você tem que renunciar a isso, porque é o diabo que está te levando por esse caminho. Aliás, o diabo é mestre em fazer coisas que são muito boas e muito bonitas, mas que levam para o inferno. Então, quer dizer, a igreja não aceita nada. A igreja verdadeira, católica, apostólica, romana, não aceita absolutamente nada das falsas religiões. E ela simplesmente pede para as pessoas renunciarem e aborrecerem. É isso que está no ritual de batismo. Quando alguém é muçulmano, então você diz, aborrece a sua religião, aborrece o Islã. Mesma coisa, judaísmo, aborrece o judaísmo. E deixa essa religião para sempre para você se tornar católico e você ser batizado. E o pagão, mesma coisa. Então, por isso mesmo que eles mudaram todos os ritos de batismo para não mais darem para as pessoas a oportunidade deles renunciarem ao erro. Então, quer dizer que as pessoas hoje em dia, eles são convidados a permanecer no erro, porque o erro deles hoje é considerado um raio de luz e é para tudo isso ser valorizado. Então, é tudo invertido. E por isso que diz ali, ó, no entanto, ela, quer dizer, a igreja anuncia e tem mesmo obrigação de anunciar incessantemente Cristo, caminho, verdade e vida. Percebe como é que é contraditório? Como que ela vai anunciar incessantemente Cristo, caminho, verdade e vida e ao mesmo tempo dizer, não, mas a sua religião é muito boa, muito bonita e tal? É impossível. E diz ainda, ó, em quem os homens encontram a plenitude da vida religiosa e no qual Deus reconciliou consigo todas as coisas. Então, quer dizer, essas frases são colocadas ali estrategicamente para convencer os bispos. Ó, tá vendo? Nós não estamos mudando a doutrina. Mas as pessoas que raciocinam um pouco vão perceber que mudou tudo. Por quê? Porque como que eu vou dizer que Cristo serve somente para os homens encontrar a plenitude? Percebe? Olha como é que a palavra foi colocada aqui com cuidado. Você pode dizer, mas é verdade, mas também, por outro lado, está errado. Por quê? Porque nós não anunciamos Cristo para a pessoa ter a plenitude. Nós anunciamos Cristo para a pessoa se salvar. É como se fosse assim, ó, você, com o Buda, você está muito bem. Mas se você tiver Cristo, você vai estar mais elevado ainda, você vai estar na plenitude. Antes eles fizessem isso, porque nem isso eles não fazem. Mas já seria errado. Por quê? Porque não é isso. Porque o Buda não pode salvar, nem o Maomé pode salvar. É só Cristo, que é Filho de Deus, é que pode salvar. E eis que está bem claro na Escritura. Quem crê no Filho do Homem será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, quer dizer, até um protestante mais básico sabe disso. E, no entanto, eles estão ensinando ali justamente o contrário. Então, esse documento, que já era perigoso, já era dúbio, que levou a igreja para toda essa apostasia, foi completado com outro documento que eles fizeram há 10 anos atrás. E que as pessoas não perceberam, mas na época de Francisco, isso aí foi uma coisa grave também que foi feita, que foi justamente produzir um documento para completar o nosso tratado e dizer na prática o que eles deveriam fazer. Então aqui vem esse documento oficial do Vaticano, de dezembro de 2015, que diz o seguinte, olha, em primeiro lugar, a afirmação de que as duas alianças separadas, aquela com Abraão e os seus descendentes, que na Bíblia hebraica é chamada Torá, né, no Antigo Testamento, e a outra aliança com os cristãos do Novo Testamento, não estão em contradição. Olha o perigoso documento, hein? Mas são ambas paradoxalmente válidas eternamente. Olha só a gravidade do erro que eles estão ensinando aqui. Quer dizer que, ao contrário do que a igreja sempre ensinou, segundo eles, nessa nova igreja do Vaticano II, toda essa aliança que foi feita com Abraão não foi anulada por Cristo e ele fez uma nova e eterna aliança. Não. As duas são válidas ainda. E eles mesmos admitem que paradoxalmente são válidas. Paradoxalmente, quer dizer que elas estão ali, ó, uma está contra a outra, mas paradoxalmente continua válido. E isso eternamente. Percebe? Então isso aqui é para mostrar que são os judeus que comandam tudo.
E o objetivo desse nosso tratado e desses outros documentos e desses outros atos gravíssimos e blasfemos e completamente escandalosos que eles fazem ali no Vaticano é para agradar os judeus, colocando eles em primeiro lugar, e para mostrar para as pessoas que cada religião é válida. Porque isso é uma doutrina também do judaísmo moderno. Não é uma doutrina do verdadeiro judaísmo da época de Cristo, mas é uma doutrina do judaísmo moderno de dizer, como está bem claro nesse livro, Israel e a Humanidade, que o paganismo também é uma religião válida que chega a Deus. Então isso eles dizem claramente. Então por isso que diz aqui, que isso, segundo eles, é um mistério teológico que deriva do atributo irrevogável dos dons do chamado de Deus. Isso aqui é uma criação ultramoderna, na época de Francisco, para completar o nosso tratado. Para explicar por que eles estão dizendo que os judeus são também o povo da aliança e é o povo de Deus, se Jesus já substituiu essa aliança e já colocou uma nova eterna aliança através do seu sangue. Então eles dizem, não, na verdade Jesus não substituiu nada. A única coisa é que ele fez uma outra, mas deixou, aquela ali continua igual, quer dizer que o judaísmo é igual. Não tem problema nenhum. A pessoa não é obrigada a acolher o Filho de Deus. Percebe? Depois, em segundo lugar, mesmo que as diretrizes contrárias às atividades missionárias direcionadas aos judeus estejam implícitas nos documentos anteriores, quer dizer que mesmo que lá no passado a gente falou que podia ter alguma missão no sentido de converter os judeus, esta é a primeira vez que um documento do Vaticano proíbe explicitamente. Veja bem, eles proíbem explicitamente que alguém queira converter um judeu, afirmando que a Igreja Católica não conduz nem encoraja qualquer missão institucional voltada especificamente aos judeus. Não quer dizer que se a pessoa diz, eu sou judeu, você tem que dizer, não, então fique assim, não precisa se converter ao cristianismo. Continue assim. Quer dizer, imagina se fosse dizer isso para os apóstolos. Então não existiria a Igreja Católica, porque em volta deles só tinham judeus. Quer dizer que foram os primeiros que eles chegaram ali para converter antes de chegar nos pagãos e dizerem, olha, agora acabou isso. Você tem que se tornar cristão, você tem que aderir ao Filho de Deus que morreu, ressuscitou, tem que ser batizado. Não, agora não pode mais. Proíbe explicitamente a conversão dos judeus. Imagina. E em terceiro lugar, a falta da fé judaica na divindade de Jesus não exclui os judeus da salvação. Onde já se viu isso? Então quer dizer que eles não precisam ter fé que Jesus é Deus e isso não interfere em nada na salvação deles. Eles vão se salvar igual. Não decorre, porém, que os judeus estão excluídos da salvação de Deus. Por quê? Porque não creem em Jesus Cristo como Messias de Israel e Filho de Deus. E o fato de que os judeus participam da salvação de Deus está teologicamente fora de discussão. Então quer dizer que não pode nem sequer discutir que os judeus vão se salvar ou não vão se salvar. Por quê? Porque diz aqui, que isso continua sendo um mistério divino insondável. Tá vendo? E diz ainda nesse documento que nós devemos reconhecer que a Torá é para os judeus aquilo que Cristo é para os cristãos. Então, para eles não precisa Cristo, eles já têm a Torá, então já está bom, e eles já estão salvos, já são o povo eleito, o povo da aliança, o povo bendito, todas as promessas, todas as bênçãos do Antigo Testamento estão caindo sobre o povo de Israel. Sendo que isso é falso. E nós sabemos muito bem que Israel é a igreja e que Jesus Cristo, ele é que recebeu todas as bênçãos que estavam contidas no Antigo Testamento e todas essas promessas, todas essas bênçãos, ele as transfere para a sua igreja, que é o novo Israel, que é o verdadeiro povo de Deus, a partir do dia em que o véu do templo se rasgou. É isso que ensina bem claro Pio XII na encíclica maravilhosa que ele escreveu, né, que se chama Mystici Corporis. Então, quer dizer, os verdadeiros papas deixaram bem clara essa doutrina e nós não estamos simplesmente implicando com essas pessoas ou querendo colocar defeito. Não, nós estamos vendo coisas abomináveis que as pessoas hoje em dia não têm noção.
E o pior não são essas danças pagãs que eles fazem, nem essas loucuras que eles fazem ali, como se fosse um circo no Vaticano. O pior são as doutrinas que eles querem ensinar e o poder que eles usam, se apresentando como se fosse a Igreja Católica, para destruir todos os dogmas que a Igreja Católica fez questão de anunciar e de proclamar em todos os tempos. Por isso que eu faço questão também de citar aqui essa frase de Monsenhor Viganò, na homilia que ele fez no dia da festa de Cristo Rei, quando ele diz o seguinte, que com a deposição da tiara papal, Paulo VI selou a abdicação do poder de Cristo em matéria espiritual e a rendição às ideologias anticristãs e anticatólicas da sinagoga de Satanás. Então, essa frase aqui está perfeita, porque o Paulo VI ele trabalhou para a sinagoga de Satanás. Então, quer dizer, ele já foi um infiltrado, uma pessoa que foi preparada desde a juventude para ser um falso papa. E quando ele entrou ali, ele fez todo o jogo dos judeus, porque ele trabalhava para os judeus. Então, quando ele tirou a tiara papal, entregou aquilo, era para dizer, olha, nós não temos poder nenhum, nós estamos nos submetendo a essa sinagoga de Satanás, que é, na verdade, a elite que domina o mundo atualmente. E depois diz ainda, olha, que Paulo VI e com ele seu predecessor João XXIII foram os iniciadores do processo de liquidação da Igreja de Cristo e sobre eles recai a responsabilidade de terem aberto suas portas para o inimigo entrar. Isso é evidente, então a gente faz questão de citar porque as pessoas ainda acham que o problema começou agora com Francisco ou que começou talvez só com João Paulo II, mas isso veio exatamente a partir de João XXIII e Paulo VI, que foi a dupla que constituiu o Vaticano II e que deixou o inimigo entrar dentro da igreja para fazer toda essa destruição. Então nós exortamos as pessoas a terem discernimento, tomar cuidado com tudo aquilo que está acontecendo, evitar frequentar esses ritos e essas cerimônias dessa falsa igreja e procurarem viver a sua fé de forma correta, com caridade, com justiça, com verdadeira fidelidade a Deus, até o dia em que Deus nos der a clareza e as condições necessárias para restabelecer sobre a terra o reino de Cristo, o catolicismo e a paz verdadeira. Não uma paz forçada, nem uma paz institucional, mas uma paz que venha da verdade, dos corações que aderem a Deus e que fazem a vontade de Deus. E que, pela intercessão de todos os santos, nós sejamos preservados de todos os males e possamos vencer esse combate até o fim.